Pessoal, lembra na lei da atração? Nossa, o segredo. O ser mental ficou tão feliz. Ó, eu tô com incenso na minha mão. Sabe por quê, gente? Por causa desses mosquitos. Tem um monte de mosquito aqui. Vamos ver se vai dar certo. O ser mental ficou tão feliz. Mas o ser mental ficou tão feliz quando ele começou a ser exposto sabe, com respeito, com a dignidade que ele merece. Porque esse ser é o cara. E até então, até se falar da lei da atração, do segredo, todo mundo falando e falando, ele não tinha sido ainda tão aclamado, sabe? E ele ficou muito feliz, porque algumas coisas naquela época foram pontuadas para ele. Mostrava e revelava quem ele é e como ele funciona. Isso é o ser mental, aquilo que aconteceu. E por que saiu depois, né? Já não era mais, assim, um monte de gente começou a duvidar. Porque jogou tudo para ele também, tudo nas costas do ser mental. E não é assim. Aquilo que se falava do ser mental, quando a gente quiser entender o que é ser mental, nossa, pode entrar fundo ali na lei da atração que funciona. Mas é só uma parte. Então, acabou tendo uma descrença do que foi falado, porque também jogou toda a conta para ele. Tem muita coisa que influencia o sucesso, a realização. Uma das coisas é a própria sustentação, né, do ser sensorial. Então chega um momento que precisa do ser sensorial ali para conseguir sustentar as coisas ruins que estão acontecendo, até acontecer o que tem que acontecer de bom. E quando tem muita insegurança, muita dúvida, outras partes do ser ficam muito... Ele não funciona, mas dá partes do ser firmes para ver se ele não coloca coisa para funcionar. Gente, quando você tem um ser mental que funciona e tem partes do ser que colaboram, não tem como. Você pode o que você quiser. Ser mental, ele precisa de algumas características próprias, desenvolvidas nele, para fazer a vida acontecer. Foco. Eu imagino que a palavra-chave do ser mental é o foco. É onde você coloca a sua atenção. Foco é isso. Aonde você coloca a sua atenção. Em algum momento da sua vida você conseguiu ultrapassar limites, você conseguiu fazer assim, coisas que você nunca imaginou que fosse capaz de fazer. E você fala, como eu consegui superar aquela doença? Ou superar aquela situação muito difícil no trabalho, ou na família? Conseguiu resgatar um casamento? Ou conseguiu resgatar uma condição financeira que você estava perdendo? Fala, como que eu consegui? Pois o ser mental ajudou. E como? Focando naquilo que era importante. Guarda bem isso. Tem várias coisas, várias virtudes para ser desenvolvida no ser mental. Mas eu acredito mesmo que a principal é o foco. É o direcionamento da sua atenção, da sua energia. Coloca energia naquele lugar que você quer e tira a atenção daquelas coisas que distraem a mente. Tem coisa demais que distrai demais a mente. Aliás, né, o que mais tem é motivos para a mente distrair. Ó, gente, eu vou tentar espantar todos os bichinhos aqui que não deixam a gente conversar com fumacinha. Tem distração demais para nossa mente. O que é que você quer, que você precisa? Firmamente. Firmar a mente é colocar o seu pensamento direcionado naquele ponto que você quer. Sabe quando você tem que acertar um alvo? Você coloca ali no centro aquilo que é mais importante para você. Por isso que o ser mental precisa de metas, precisa de objetivo, precisa de
de detalhes, porque ele precisa construir algo que está no plano sutil e trazer aqui para o plano material, o plano da vida. Você quer saber se o ser mental está funcionando? Comece a pensar nas últimas coisas que ele trouxe para você e você fala assim, nossa, eu pensei, sabe que eu pensei nisso? E de repente alguém me trouxe, ou de repente aconteceu. Você nem lembra de ter feito o caminho até aquilo acontecer. Mas ser mental produziu aquilo para você. Nosso ser mental trabalha quando a gente vai dormir. Trabalha quando você está fazendo outra coisa. Ele não para de trabalhar. Ser mental deixa você ali, dá uma tarefa para ele. Ele vai pegar aquela tarefa, enquanto ele não resolver, ele não vai sossegar. Aí você foca na coisa ruim, ele fica arrumando um jeito de trazer isso para você. Porque ele não vai distinguir o que é bom ou ruim. Isso não é função dele. A função do ser mental é fazer as coisas acontecerem, aquelas coisas que você pensa. Então, naquilo que você pensa, ele vai fazer acontecer para você. Essa é a função dele. Como um gerente de uma empresa. Chega com aquela ordem, olha, nós precisamos isso, isso, isso. Tá bom, essa é a meta da empresa esse mês. Ele vai fazer aquilo acontecer, ele vai ter que contratar mais pessoas, ele vai ter que despedir alguém, ele vai fazer a coisa acontecer. Agora ele não vai ficar questionando, porque questionar aquelas ordens já não é com o ser mental. Quem vai questionar? Os princípios que estão ali envolvidos. Quem vai ver se é isso, se não é? É o ser proteção. Quem vai fazer as escolhas? É o ser alma. Outras partes do ser vão influenciar aí. Por isso que não pode jogar tudo nas costas do ser mental, como fizeram no segredo. É só ele que funciona. Não, não é só ele, porque tem a colaboração das outras partes do ser, que precisam colaborar para que ele funcione. Mas a ideia dele montar uma estratégia para aquilo acontecer. Ficar pensando. Então, quando você quer muito uma coisa, escreve sobre isso que você quer. Não economiza não. Eu quero mudar, eu quero uma casa maior. Como que você quer essa casa maior? Coloca no papel. Qual é o lugar? O que você quer nessa casa? Vai colocando detalhes. Vai colocando, vai dando mais matéria-prima para o seu pensamento. Escreve. Que fala assim, escreve aquilo que você quer. Escrever é bom. Ajuda o ser mental a ir direcionando aqueles milhares de pensamentos em um pensamento específico. Isso é foco. Você acordar com uma prioridade. Estou sempre com uma prioridade em ação. Sempre. Sempre tem uma, duas, três coisas mais importantes para realizar. Quando você tem 10 coisas para realizar, ou você tem todas as coisas de uma vez para realizar, seu ser mental fica meio perdido. Começa o dia e ele não sabe nem para onde ir. Não. Tem as tarefinhas, eu coloco sempre por escrito as tarefas. Isso é uma coisa, porque o meu ser mental tem que começar a planejar. O que eu vou fazer? E nas minhas tarefas, e naquele dia, o que é prioridade para mim tem que estar ali. Tem que estar ali. Ser mental precisa encaixar o que é importante para mim ali. Programar meu dia, minha vida. Para o ser mental é essencial ele enxergar, ele ver. Então aquilo que é importante para mim eu deixo, todo mundo sabe as coisas que eu quero. Na verdade, o ser mental trabalha em conjunto, porque eu deixo tão exposto tudo, e é sério, viu gente, eu deixo tudo tão exposto. Aqui como é uma escola, então tem lousas, né, para tudo quanto é canto, eu escrevo as coisas que eu quero dentro de um coração, e fica ali, as partes do ser das outras pessoas que moram aqui, eu passo por aqui, vê e compartilha, e o ser mental até ajuda. Por quê? Porque o meu ser mental precisa ver muito claro o que ele quer, o que ele precisa alcançar. Ele precisa saber o que eu quero. Olha, quem está dando essa ordem para ele? O ser alma, eu. Estou dando, eu preciso disso aqui resolvido. E aí, entre uma conversa com o meu ser mental, como que eu converso com o meu ser mental? Colocando no papel, colocando em lugares, deixando muito claro, falando sobre isso para as pessoas, porque a mente está sempre ali. Às vezes eu tenho uma coisa na minha cabeça e eu começo a pensar, eu tenho que falar para alguém de muita confiança.
E aí eu expresso aquilo. Se a pessoa concorda ou discorda, e a gente começa, passa-se mais 2, 3 semanas, sou eu de novo. Por quê? Porque tem uma coisa que está lá no ser mental, mas está tão difícil de ele entender o que eu quero, e eu vou trazendo. Daqui a pouco, eu já sei exatamente o que eu quero. Mais um pouquinho de tempo, eu já começo a arrumar um jeito de fazer isso. As coisas começam a aparecer. Por quê? Quem faz isso? O ser mental. Ele começa a trazer ideias. A partir de uma ideia, começa a vir outras. Outras pessoas participando daquilo. As ideias começam a surgir, começam a se encaixar. E aí começa, nossa, então tá. Quanto tempo será que eu levo para fazer isso? Começa a programar. Tanto tempo, 3 anos, 2 anos, 1 ano, uma vida inteira. Ele precisa saber quanto tempo você quer isso aí. Porque de repente eu solto uma ideia e falo, até morrer, isso tem que ficar pronto. E ele vai largar ali e vai colocar outra coisa na frente. Aí que tá. Por isso que a gente coloca período. Quando a gente não coloca, ele também não sabe para quando. Isso aqui tem que funcionar, viu? Tá, mas quando? Quando der. Quando der não é uma boa resposta. Em 1 ano. Em 1 ano isso aqui tem que funcionar. Daqui 1 ano essas coisas aqui estão tudo funcionando. Isso. E aí eu trago para o meu mês, trago para a minha semana. O ser mental está sempre preocupado com aquilo. Ser mental fica assim, te cutucando. Quando você tem um ser mental ativado no modo... Como que eu poderia falar? Queria dar uma palavra... No modo... Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Não é modo ativado, é mais que isso. No modo criador. Sabe, seria isso, modo criador. Modo criativo. Olha, é isso aqui, ser mental, que a gente precisa. Teve um dia que eu fiquei muito feliz com o meu ser mental. Por quê? Era véspera de... Olha só, são pequenas coisas, viu, gente? A gente fala de grandes projetos, mas o ser mental, quando ele está no modo criador, ele cria possibilidades e probabilidades de tudo acontecer. Ele vai trazendo, ele vai informando. Teve um dia que as crianças... Tinha aqui um monte de visita, né? Onde a gente está, que essa chácara tem piscina. E aí eu recebi um monte de criança. Falou que essas crianças viessem conhecer a chácara. Eles eram de Brasília, meus sobrinhos. E aí eles passaram a tarde inteira brincando. E eu olhei assim e falei, caramba, por que eu não pensei nisso? Não comprei nada para essa piscina. Precisava ter umas bolinhas, sei lá, qualquer coisa. Pensei na hora, bolinha colorida. Aí eu falei, Miguel, tem algum lugar que tem bolinha colorida, assim? Não sei, mas amanhã tá tudo fechado, né? Era véspera de Natal. Fui dormir. Eu pensei isso, era umas 6 da tarde, olhando para a piscina e olhando para as crianças brincando. No dia seguinte, eu acordei e falei assim, Miguel, eu lembrei de um lugar que a gente comprava presente para as crianças quando eles eram pequenos, né? E eu fui, cheguei lá, tinha um saco de 100 bolinhas coloridas. E eu falei, que legal, não sei o que, era isso que eu estava procurando. Eu nem sabia o que eu queria exatamente, eu queria bolinha. Só sei que cheguei em casa, coloquei as bolinhas, espalhei na piscina. Quando eu li aquilo, eu falei assim, obrigada, ser mental. Você foi buscar uma solução para uma coisa que eu queria, uma coisa simples. Bolinha colorida para enfeitar uma piscina para as crianças brincarem. Não era nada de projeto de vida, não estava envolvendo fazer o bem para ninguém, era simplesmente uma coisa legal. Mas eu levei algo para ele pensar. Eu preciso agora, mas tem que ser logo, porque as crianças estão aí. Eu fui dormir. Ele foi viajar ali na minha mente, em algum lugar existe essas bolinhas. Eu acordei me lembrando de um lugar que eu comprava brinquedo, que provavelmente estaria aberto. E eu cheguei lá e essa bolinha estava lá. E eu trouxe. E algumas horas depois, estava ali, em menos de 24 horas, bolinhas estavam ali. Isso é o ser mental trazendo para você. Isso é só um exemplo. Você fala assim, nossa, que vontade de um sabor diferente, mas diferente, eu não queria comer essas coisas. Eu queria uma outra coisa, Daqui a pouco você está fuçando ali, vem uma receita, você faz e come, fala que delícia, era isso que eu estava buscando. Seu ser mental está ativo, ele está criando. E ele adora isso, porque se você não der algo para ele buscar, ele começa a se distrair. Porque o ser mental da gente não para nunca. É uma máquina
de produzir alguma coisa o tempo inteiro, se você não der o sonho, o objetivo, uma meta, ele fica perdido e aí ele vai se distrair porque é outra coisa que ele sabe fazer. Aí ele vai olhar joguinho, vai olhar, vai distrair, vai sentar em frente a um seriado e ficar ali. Por quê? Porque a mente não quer parar. Porque quando ela para de verdade, ela adoece. Uma mente parada, ela começa a adoecer. A mente da gente não pode parar. Não pode. Tem que colocar para funcionar. Tem que ler, tem que escutar, tem que aprender coisas novas. Por quê? Quanto mais você ativar, fala, mas eu não tenho tempo de ler. Então coloca vídeos para você escutar enquanto você faz coisas, mas deixa a mente aprendendo alguma coisa. Ela precisa aprender, ela precisa conhecer, ela precisa escutar. Porque senão ela vai ficar só com aquilo que ela tem e aqueles pensamentos começam a ficar repetitivos dentro da mente. Por exemplo, pessoas que você conhece, que não conversa com outras pessoas, que tem o mesmo trabalho há 30 anos, que não sai daquele lugar, que não vê coisas, que não se interessa por nada. Os pensamentos são repetitivos. Ele não consegue nem trazer coisas novas. Por quê? Porque ele não está acostumado. Ele não está ativado ali no sistema criador. Ele não vai criar nada novo. Como que ele vai conseguir trazer coisas para você? Você não ativou ele no modo criação. Tem que ativar. Olha, ser mental, nós vamos ter muito trabalho aqui. Ah, nós vamos ter muito trabalho, eu quero isso, isso, isso. O meu está sempre com uma obrigação muito grande para pensar de alguma coisa que não tem nem ideia como fazer. Ah, eu coloco ele para trabalhar. Porque aí ele vai trazendo pessoas. Ele vai buscar, ele não sabe, ele começa a buscar informações. Modo criativo do nosso ser mental. Precisa trazer, mas para isso precisa trazer conhecimento, informação, porque ele se nutre. Não tem como ele trazer coisa se você não traz uma informação para ele. Precisa trazer informação para ele, para que ele possa pegar aquela informação, aqueles conhecimentos novos e comece a transformar isso naquilo que você quer. Então, toda vez que você pensar em algo diferente para a sua vida, eu quero trazer uma condição diferente de vida, você vai precisar trazer conhecimento para o seu ser mental. Começar a conversar com pessoas que possam te dar ideias, senão ele não tem ferramentas, ele não tem alimento e ele não vai poder produzir o que você precisa. Então vamos lá, vamos deixar sempre muito claro para o nosso ser mental aquilo que é importante para a gente. Aliás, a gente vai ver muito até o final do curso sobre programação de vida, sobre a gente ter hábitos, e isso tudo a gente vai usar, essa potência do nosso ser mental. Então vamos pensar, eu preciso de metas, objetivos claros, eu preciso de prioridades, eu preciso focar naquilo que é importante para mim. Guarda isso. E em vez de se preocupar com as coisas ruins que estão acontecendo, troca o foco. O que eu preciso para melhorar essas condições disso de ruim que está acontecendo, que está me afetando? Para combater esse mal, qual é o bem que eu preciso? Muda o foco. Não foca nas coisas ruins. Traz a solução. Eu preciso de solução. Eu estou numa situação financeira muito apertada. E você começa a olhar aquilo, o seu ser mental, ele vai te trazer mais daquilo. Porque aquilo que você está mandando de mensagem para ele, nós estamos apertados, ele vai começar a te provar, você está mesmo? Aí ele vai começar a trazer conta que você nem sabia que você tinha. Fala assim, nossa, está piorando. Porque você está dando essa prioridade para ele olhar. Tira o foco do negativo, traz o foco para o positivo. Aliás, gente, o incenso significa muito do ser mental, viu? Que é o fogo. O fogo é aquele que cria, porque o ser mental está no terceiro chakra. E no terceiro chakra é esse fogo transmutador, que transmuta aquilo que não está bom naquilo que é bom, tá? Guarda isso, porque até essa fumacinha aqui tem essa utilidade, está mostrando para o ser mental aí. Em vez de eu focar no mosquitinho, vamos focar numa solução, uma fumacinha. Já ajuda aí no ser mental, meu olho está ardendo, minha garganta.
Então tira o foco do que é ruim da sua vida. Começa a buscar uma solução. O que eu posso fazer? Eu tenho uma situação difícil aqui em relação à saúde. Tenho um problema na saúde. E eu vou ficar olhando para aquilo, me lamentando daquilo. E o que eu posso fazer? Eu tenho que procurar um profissional, eu vou procurar um profissional, minha mente tem que buscar o melhor profissional para isso, eu tenho que achar essa solução e ele vai ficar buscando a solução. E aí ele traz, ó, isso aqui, ó, para resolver, você tem que tomar isso, você tem que fazer isso, você tem que mudar. Você vai olhar para aquilo e vai focar naquilo que é importante, em vez de ficar olhando aquilo. Ai, por quê? Porque essa dor me impede de fazer... Não, peraí, eu tenho um problema ali, é a dor? Então vamos focar na solução dessa dor. É isso. É dessa maneira que a gente começa a trabalhar o ser mental para produzir coisas boas na nossa vida. Focando no que é bom. Ah, mas você não sabe, tá tudo ruim. Não. O bom é a solução. O bom é resolver, não é? Tem um problemaço, tá faltando gente para ajudar. Então não adianta ficar focando no problema que tá faltando gente, ficar falando sobre isso e ficar reclamando sobre isso. Pessoas que reclamam. Na verdade, confunde o ser mental. Sabia? Toda vez que você reclama, você confunde o ser mental. Ó, só isso já seria um prato cheio para a gente parar de reclamar. Quando eu entendi que reclamar confunde meu ser mental, eu parei de reclamar. Se eu estiver reclamando, é um desabafo. E aí na hora eu já, peraí, mudo o foco. Desabafei? Ah, tava difícil? Eu precisei falar aquilo? Tá, tem hora que você precisa falar. Precisa tirar isso, confiar numa pessoa, falou, acabou. Melhor do que ficar aquela reclamação ali dentro. Não, desabafei, mas vou mudar de assunto. Tá, tá chato mesmo, né? Isso aí, não gosto disso. Tá, agora o que a gente pode fazer de bom? Põe a mente para trabalhar no que é bom. Ah, para resolver isso, tem solução? Tem coisa que não tem. Era só para reclamar mesmo, para desabafar um pouquinho. Então vamos focar no que é bom. E aí você foca nas coisas boas da vida. E a vida melhora. Não tem como não melhorar. Não tem como, porque o seu ser mental, ele vai te trazer mais daquilo que você joga para ele. Se eu começo a colocar sonhos para realizar, ele começa a trazer mais sonhos. Por quê? Porque ele adorou. O ser mental adora ficar ativado nesse modo criador, criativo, sabia? Porque é para isso que ele veio. Ele só vai se desenvolver, porque não adianta você só dar alimento para ele, conhecimento, você encher ele e ele não tem aonde colocar isso. Ai, você leu todos os livros do mundo, você viu todas as coisas, você conhece tudo, você sabe tudo. E aí o que acontece? Nada. Por quê? Porque você só alimentou e não gastou. Porque quando você alimenta, você gasta. Então você alimenta seu ser mental daquilo que você precisa, dá alimento que é o conhecimento, para ele poder montar uma estratégia, ele precisa ter argumentos, dá informações para ele. Mas aí, essas informações e o conhecimento vai servir para algo maior. Porque não é só alimentar, ele vai ter que colocar isso para o mundo. O alimento são as informações e o conhecimento. Colocar as coisas para acontecer é a função dele. Então, uma pessoa que acha que tem o ser mental ali brilhante, porque ela sabe tudo. Não. Ser mental não é brilhante, ele só reteve alimento nele. Ele está superlotado de conhecimento. E o que ele está fazendo com o conhecimento que ele tem? Aí entra as prioridades, os sonhos, os objetivos, você colocar aquilo que você sabe em ação. E se você quer muito realizar alguma coisa e não tem alimento para isso, vai lá e busca alimento. Fácil, simples assim. Para fazer isso eu teria que saber sobre isso. Vai buscar informação, não precisa saber a fundo não, porque hoje, gente, tem especialista para tudo. A gente não precisa ser especialista em tudo não. A gente precisa colocar nosso ser mental para buscar a pessoa certa, o lugar certo, o momento certo. Todas as probabilidades, possibilidades de trazer pessoas, circunstâncias, até que aquilo aconteça. E vai acontecer. Se você mantiver o seu foco muito naquilo que você quer tanto, e não precisa ser só, com o tempo, você vai ver que você não precisa ficar só em alguma coisa. Você pode distribuir. Antigamente, quando eu descobri, porque antes eu tinha 10 objetivos, lá atrás,
há 25 anos atrás, eu comecei a trabalhar e eu sempre tinha uma lista de 10 coisas importantes para realizar. Eu percebia que demorava às vezes 1, 2, 3 anos para uma das coisas acontecerem. Eu comecei a achar esquisito isso. Aí eu conheci o Reiki, as coisas começaram a acontecer mais rápido. O que eu deixo sempre então, hoje? 3 objetivos, 3 prioridades, 3 coisas muito importantes que eu preciso que o meu ser mental me ajude. Como? Focando naquilo. Todo dia eu escrevo aquelas 3 coisas. Uma resolveu, eu coloco outra. Então, por exemplo, tem 3 coisas. E não é tudo relacionado a trabalho, a saúde, a casa ou alguma coisa financeira, tá ali. Tem 3 coisas que são muito importantes. O meu ser mental fica atento a tudo que está acontecendo, porque aquelas 3 coisas ele tem que me ajudar a resolver. Ele tem que me trazer alguma possibilidade disso resolver. E aí, eu começo o meu dia sempre pensando naquilo que é muito importante para mim. Tá, aquela dor que me acompanha, aquele problema físico, sempre se eu tiver alguma coisa física, ele sempre está entre as 3. Por quê? Porque o ser físico, saúde, se ele não estiver funcionando, vai me atrapalhar todos os projetos. Por maior que seja o meu projeto, meu ser mental vai encontrar a limitação da saúde. Então, se eu tiver com algum problema de saúde, entre as 3 prioridades sempre está ali. Então, se tem um ponto fraco, se tem alguma coisa aí, coloca como prioridade, porque você não pode continuar aí, o ser mental vai te trazer todas as coisas para ser feita, aí você cai de cama, nada resolve. Então, sempre tem o problema, se tiver um problema de saúde, é prioridade. E aí, ou de trabalho, ou de um grande objetivo, um projeto de vida, sempre tem 3 coisas e eu trabalho sempre, todos os dias, focando naquilo. Meu ser mental fica de olho o tempo inteiro. Uma coisa resolveu, ufa, aí eu vibro com ele, comemoro. Por quê? Porque você precisa mostrar para o ser mental que ele fez um excelente trabalho. Fala, nossa, a gente está ficando bom nisso, né? Olha, planejando, deu certo. E é bom dar prazo, viu, gente, para fazer o ser mental trabalhar num prazo. Percebeu que está muito rígido, está muito... Não, deixa mais flexível, mas precisa dar. Só tem que tomar um cuidado aí. Ser mental, ele é ilimitado. Ele pode tudo. E ele esquece que ele está lidando com a carne, né? Com o ser físico. Então tem que tomar um cuidado para não prejudicar, principalmente o ser físico saúde. Por quê? Porque quando o ser mental está muito bom, está no modo muito legal aí, ele pode não levar em consideração a saúde, o tempo, a disposição e sobrecarregar ali, você acabar não tendo seu tempo de descanso, não tendo seu tempo de parada mesmo, só por conta dos seus objetivos. Então, dentro dos objetivos, sempre deixa incluído ali a sua saúde, o seu bem-estar, para que você possa realmente usar o seu ser mental muito bem, no modo criador criativo. Faça isso, porque se tem um companheiro de missão, um companheiro de vida, é o ser mental, gente. Como é triste a gente encontrar pessoas que pararam de realizar, de criar situações e deixar o ser mental adormecido até o momento que ele realmente ele sai desse modo e fica ali só absorvendo o que está em volta, a vida das outras pessoas. Sabe aquelas pessoas que passam a vida, boa parte da vida, observando a vida dos outros acontecerem? Está ali no mundo dela, vendo tudo acontecer e pensando, isso não é para nós, né, ser mental? Ó, sabe, imagina você ali com seu companheiro que podia ir longe, te levar longe, e aí você fala para ele assim, ah, isso não é para nós, né? Tipo, você é muito burrinho para me levar em algum lugar, olha que ofensa. Ah, nós não somos capazes, né, de fazer isso. Então tem gente que realmente vive uma vida observando com o próprio ser mental a vida do outro acontecer, as pessoas trazerem para a realidade coisas maravilhosas e a dela ficou para trás. Por quê? Porque não colocou o ser mental para pensar, para agir, para criar. Mas isso não é o caso dos meus alunos que têm o ser mental total ativado, modo criador criativo. Tenho certeza. Gente,
Espero que a gente ainda fale muita coisa boa do Ser Mental, tá? Beijo!